pessoal, eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou falar sobre redação, sobre pontuação no texto, onde nós podemos e não podemos trocar a vírgula pelo ponto final. Então, eu vejo muita confusão sobre isso. Então, por favor, se você vai fazer alguma prova, assista esse vídeo até o final, para não correr o risco de errar isso e acabar perdendo pontos na prova. Gente, vamos lá. É ruim você fazer uma frase muito grande? É ruim você colocar muitas vírgulas dentro da sua frase e colocar várias orações? Você deve sempre trocar a vírgula pelo ponto final? Não é sempre que dá para trocar. Você precisa ter um conhecimento gramatical para saber, tá? Porque às vezes você vai comprometer a estrutura sintática da sua frase, vai comprometer a morfossintaxe e você vai acabar perdendo pontos por causa disso e prejudicando a clareza do seu texto. Então vamos lá, eu quero ver com vocês, vou jogar na tela aí para vocês, conceitos básicos, tá? Muito básicos. Mas não pense que é desnecessário. Você vai falar assim, Lívia, mas você vai voltar nisso? Não acredito. Vou voltar nisso. Por quê? Porque tá faltando conhecimento básico. Se todo mundo tivesse na mente, né, com clareza esse conhecimento básico, nós iríamos evitar vários erros. Então, acompanhem comigo, tá? Vamos revisar rapidamente e eu vou entrar em locais, né? Hoje eu vou focar em onde nós não podemos trocar a vírgula pelo ponto final, ou seja, onde nós devemos deixar a vírgula mesmo. Gente, o que é uma frase, tá? O que é mais básico que isso? Não tem jeito, né? Básico. É um enunciado com sentido completo. Um sentido completo, tá bom? Viu? Oração. O que é uma oração? É um enunciado com verbo, tá bom? E o que é um período? Gente, é uma frase com verbo. Ou seja, é um enunciado que tem um sentido completo e que inclui um verbo, tá? De período, nós temos simples e composto. Simples é o quê? Que tem um verbo só, ou seja, eu tenho uma oração, né? E período composto, com dois ou mais verbos, ou seja, dois ou mais, né, duas ou mais orações. O período composto, ele pode ter orações coordenadas, né, que tem uma relação de independência, ou subordinadas, que tem uma relação de dependência. Então, quando eu tenho a ideia das coordenadas, elas podem ser separadas por ponto final, ok? Quando eu tenho a ideia das subordinadas, elas não podem ser separadas por ponto final. Pessoal, então, quando a gente pensa numa ideia de coordenação, né, de orações coordenadas, elas têm o quê? A mesma força, coordenação. Então, elas são o quê? Independentes. Ou seja, se elas são independentes, cada uma tem sentido completo. Se tem sentido completo, elas podem formar frase. Não é o conceito que a gente viu? Ok. Agora, se eu tenho uma relação de subordinação, pensa aí. Então, eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. A subordinada, ela depende, né? Relação de dependência, né? Da principal, ou seja, ela não pode se separar, porque a subordinada, ela não tem sentido completo. Se ela não tem sentido completo, ela não constitui frase. Então, é por isso que eu não posso fazer uma separação com o ponto final. Aí eu vou ter que deixar a vírgula mesmo, tá? Então, eu vou apresentar aí para vocês o que mais gera confusão na redação, né? O que eu, corrigindo redações, eu já percebi que é uma das coisas. Eu vou fazer novos vídeos também, tá? Sobre isso, porque não são apenas esses casos, mas eu vou trazer para vocês os casos de adjuntos adverbiais, né? Que às vezes as pessoas acabam confundindo e separando com o ponto final. Porém, não podemos fazer isso, tá? Eu vou trazer para vocês os conectivos, as conjunções, só para você dar uma revisada nas conjunções subordinativas, né? Que tem uma ideia de subordinação. Se você já estuda redação, você vai ter alguma familiaridade com essa lista, então eu vou apenas revisar aqui com vocês. Aí, né? Subordinadas, então conjunções subordinativas. Vamos olhar.
causais, né, que indicam realmente a causa, pois, porque, uma vez que, já que, visto que, etc. Condicionais, né, condição, hipótese, então, se, caso, salvo se, desde que, a menos que, etc. Conformativas, né, ideia de conformidade, então, conforme, segundo, como, consoante, né, e algumas outras. Concessivas, dão aquela ideia de exceção, quebra de expectativa. Então, embora, apesar de, mesmo que, ainda que, e outras, né, várias outras. Tenho as comparativas, né, como, assim como, bem como, né, e outras. Consecutivas, ideia de consequência. Então, eu tenho de modo que, de maneira que, de forma que, e outras estruturas proporcionais, né, de proporção. Eu tenho ao passo que, à medida que, à proporção que, né, etc. Temporais, ideia de tempo, lógico. Então, ó, desde que, cada vez que, assim que, logo que, né, e outras. Finais, né, a fim de que, para que, né, e outras também. Agora eu quero mostrar para vocês, né, alguns exemplos de cada uma dessas aí para vocês verem que a gente não pode separar por ponto final, tá? Vamos lá. Ó, não existe ponto na oração subordinada. Olha só, né? Tô evidenciando subordinada porque ela não tem autonomia. Causal, vamos olhar. Devemos economizar água, já que ela não é infinita. Então, isso aqui me dá uma ideia de causa. Porém, olha só, se eu tivesse ponto final, imagina, eu ia usar o quê? O já que, imagina duas frases. Devemos economizar água. Ponto. Aqui, ok, é uma oração principal, ela tem sentido. Mas imagina, olha, já que ela não é infinita. Se eu falar já que ela não é infinita, isso não passa informação completa. Então, isso aqui não é frase. Preciso descansar, né? Pois trabalhei muito. Então, isso aqui me dá uma ideia de causa. Portanto, né, eu não poderia colocar um ponto e começar com pois. Imagine, né? Preciso descansar. Ok, ela é uma oração principal, tem sentido. Mas aí você imagina que tem o quê? Pois trabalhei muito. Gente, imagina a frase isolada, pois trabalhei muito. Pois trabalhei muito o quê? Não pode ficar isolada, né? Então, é importante persistir. Imagina se eu cortasse. Visto que isso garante o sucesso. Olha, gente, é importante persistir, ponto final. Poderia? Poderia, porque é principal. Mas se eu falasse só, visto que isso garante o sucesso, isso não forma frase, eu não posso separar, beleza? Vamos lá. Olha, outro exemplo. Não existe ponto final, não existe. Se for uma oração subordinada, condicional. Vamos lá. Se você quiser ser aprovado, precisa estudar. Então, imagine que eu troque isso aqui por um ponto final. Então, precisa estudar. Se eu colocar precisa estudar, né? Ou seja, está implícito aqui que você precisa estudar, tudo bem. Essa frase aqui é a oração principal, então pode ser frase. Mas se você quiser ser aprovado, imagina se isso aqui fosse separado, gente. Olha, se você quiser ser aprovado, não faz sentido isso separado. Não faz sentido isso separado. Dá para perceber? Então, caso alguém precise de mim, estarei no quarto. Imagina você separar. Separei. Coloquei letra maiúscula em frase. Estarei no quarto. Isso faz sentido? Sim, porque é a oração principal. Poderia estar sozinha. Mas, caso alguém precise de mim, imagina se eu acabasse assim, caso alguém precise de mim. Não tem sentido. Não tem. Né? Você fica faltando alguma coisa, subordinada. É possível melhorar a educação desde que haja investimento. Vamos supor que eu separe, né? Comece outra frase aqui. É possível melhorar a educação. Isso faz sentido? Se eu falar é possível melhorar a educação. Sim, porque é a oração
principal. Mas se eu colocar separadamente, desde que haja investimento, isso sozinho não tem sentido completo. Então, não pode estar constituindo frase. Deve ser vírgula, tá? Pensa comigo. Se eu falar, é possível melhorar a educação desde que haja investimento, se essa informação estiver junta, ela tá perfeita. Eu coloco uma vírgulazinha bonita ali, tranquilo. Mas se eu coloco apenas a frase assim, desde que haja investimento. Desde que haja investimento, o que, criatura? Eu fico esperando o complemento, porque não tem sentido isso, tá? Eu não posso aceitar esse tipo de estrutura. Aí eu tenho uma estrutura de uma oração subordinada sem oração principal, fica sem sentido, tá? Então, vamos continuar. Subordinadas comparativas. A saúde precisa de mais verbas, assim como a segurança precisa. Vamos tentar quebrar isso aqui em duas frases. A saúde precisa de mais verbas. Tem sentido? Tem, porque é a oração principal, poderia. Mas, assim como a segurança precisa, isso não tem sentido completo. Então, assim como a segurança precisa, não constitui frase, não pode, né? É necessário tanto promover conscientização quanto aumentar as penas. Pessoal, não dá. Olha a expressão tanto quanto. Inclusive, eu já aproveito para falar, que nem vírgula tem, né? Eu vejo muita vírgula aí. Não, é necessário tanto promover conscientização quanto aumentar as penas, precisa ficar junto. Eu não posso separar. Cuide da minha filha como se fosse sua. Vamos tentar separar, né? A conjunção aqui. Cuide da minha filha. Isso tem sentido? Tem. Posso separar. Enunciado, sentido completo, é frase. Mas, como se fosse sua. Imagina isso separado. Como se fosse sua. Não tem sentido se estiver separado, porque é subordinada. Então, não pode formar frase, não pode ter ponto final. Agora, orações subordinadas concessivas, né? Que dão aquela ideia de exceção, quebra de expectativa. Vamos. Apesar de haver aulas remotas, né? Muitos não conseguem assistir. Se a gente tentasse quebrar com ponto final, vamos lá. Muitos não conseguem assistir, né? Colocamos aí implicitamente as aulas remotas. Se eu falo que muitos não conseguem assistir, isso tem sentido, gente. É a principal. Mas eu falo, apesar de haver aulas remotas, isso isoladamente não tem sentido, porque é subordinada, né? Apesar de haver aulas remotas. O quê? Não dá, né? Então, não é frase isso. Então, tem que ser vírgula. Embora existam campanhas, a conscientização não é efetiva. Se eu tentasse colocar, a conscientização não é efetiva. Isso tem sentido, é um enunciado que pode ser uma frase, que é a oração principal. Porém, embora existam campanhas. Galera, embora existam campanhas, não é a oração principal, isso está subordinado, não passa a mensagem completa, não pode ser frase. Mesmo, gente, aqui seria mesmo, tá? Dá um desconto. Mesmo que seja difícil, não vou desistir. Tenta separar, ponto. Se eu falo, não vou desistir, isso é uma mensagem completa, pode ser frase? Pode, oração principal. Só que se eu falo só, mesmo que seja difícil, a galera assim, não dá. Se eu coloco só, mesmo que seja difícil, e coloco um ponto final, o meu leitor ele vai morrer de curiosidade, porque ele fica na expectativa. Presta atenção na leitura. Mesmo que seja difícil, o quê? Mesmo que seja difícil, o quê? O que acontece depois? O quê? Tá? É subordinado, depende de outra coisa, você não pode isolar. Então, não é sempre que tem vírgula que você pode trocar por ponto final. Beleza? Vamos continuar o raciocínio para você prestar atenção nas outras categorias de orações, né? Aqui, subordinada consecutiva. Galera, essa aqui eu vejo demais. Mas é demais, ideia de consequência, né? De consequência. As pessoas trocam muito. O SUS precisa melhorar. Tenta trocar de forma que é essencial investir nele. O SUS precisa melhorar, ponto final. Isso tem sentido? Pode ser separado? Pode, oração principal. Agora, se eu coloco de forma que é essencial investir nele, não pode ficar sozinho.
tá? Você não vai iniciar a frase com de forma que ele é dependente da oração anterior, tá? Ó, o ideal seria construir mais escolas, de modo que todos possam ter acesso. Tá, o ideal seria construir mais escolas. Tranquilo, gente, tem sentido isso. O ideal seria construir, beleza, tem frase, pode ser frase. Mas, de modo que todos possam ter acesso? Não, eu não vou começar a frase com de modo que, isso aqui é uma oração subordinada. Depende da outra, não dá. O dono repartiu o lucro. Ponto, os lucros, né? De maneira que todos foram beneficiados. Eu posso dizer, o dono repartiu os lucros? Posso. Frase, oração principal. De maneira que todos foram beneficiados? Não dá, não tem sentido completo, né? Não dá. Se for uma subordinada proporcional, ó, à medida que o tempo passa, o tamanho da população do Brasil aumenta, tá bom? Se eu tentar colocar um ponto final, começo assim, o tamanho da população do Brasil aumenta. Beleza, tem informação, o sentido é frase, né? Porque é a principal. À medida que o tempo passa, galera, é impossível você colocar a frase à medida que o tempo passa, ponto. Não, tá? É subordinada. À proporção que mais escolas são construídas, mais crianças têm acesso. Vamos supor, coloco aqui, mais crianças têm acesso, né? Aqui, implicitamente, às escolas, beleza? Mas, se eu falo que as crianças têm acesso às escolas, isso constitui frase. Mas, se eu falo a proporção que mais escolas são construídas, o que mais, criaturas de Deus? Está faltando. Isso aqui é uma oração subordinada, não é frase. Não posso separar com ponto final. Eu estudo cada vez mais, ao passo que ela estuda cada vez menos. Então, eu vou separar? Não dá para separar. Vamos supor, né, que eu tente. Eu estudo cada vez mais. Passei a informação? É frase. Oração principal. Mas se eu falo, ao passo que ela estuda cada vez menos, isso é uma oração subordinada. Tem que ter uma relação com a anterior, tá? Vamos lá. Temporal, subordinada temporal. Gente, vamos ter muito cuidado. Olha, desde que foi instituída a ONU, não houve mais guerras mundiais, né? Estou me referindo às mundiais, viu, galera? Tem algumas, mas não envolve o mundo todo. Ó, tenta. Separei, ponto final, letra maiúscula. Bora. Se eu tenho, não houve mais guerras mundiais. Tem sentido? Tem. Pode ser frase. Desde que foi instituída a ONU. Não pode, gente, ó. Desde que foi instituída a ONU. Ponto. Não tem sentido isso aqui não, tá? Subordinada. Não posso trocar por ponto. Assim que a lei seca foi criada, algumas pessoas já passaram a respeitar, né? Algumas, né, gente? Não todas, mas tudo bem. Troca. Coloca ponto. Letra maiúscula. Bora lá. Algumas pessoas já passaram a respeitar, né, implicitamente a lei. Tem sentido. Ah, elas passaram a respeitar, beleza. Mas se eu coloco só assim que a lei seca foi criada, ponto. Não tem como eu fazer isso. Subordinada. Depende da outra, não fica sozinha. Sempre que trabalho à noite, fico cansada. Então, fico cansada. Posso dizer, isso tem sentido se eu falar fico cansada? Tem. Oração principal. Porém, se eu colocar sempre que trabalho à noite, eu não posso terminar aí, não pode ter um ponto final aí, porque é uma oração subordinada. Dá pra ver, galera, que quando tem uma oração subordinada, você fica esperando o final? Imagina, se eu coloco, né, sempre que eu trabalho à noite, ponto. Você vai querer saber o quê? Sempre que eu trabalho à noite, o quê? Tá? É um quê? Um adjunto adverbial, né? Uma oração que desempenha o papel de adjunto adverbial em relação à oração principal. Não pode ser separada. Dá para perceber, enquanto eu estou falando aí, colocando os exemplos? Vamos continuar aí. Oração subordinada conformativa, galera. Vamos lá. Conforme preconiza... Aí faltou. A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Vamos tentar. Coloca um ponto final aqui, começa com maiúscula. Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança? Sim, tem sentido, porque é a oração principal. Então, até aí, tranquilo. Mas se eu coloco, conforme preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ponto? Não, não tem sentido completo. É uma oração subordinada. Não pode ter ponto final, né? Segundo determina a Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei. Se eu faço assim, todos são iguais perante a lei, pode, gente, ó, é a oração principal. Todos são iguais, ok? Mas, segundo a Constituição Federal, tá incompleto, não posso colocar segundo a Constituição, ponto. Na verdade, a gente normalmente coloca segundo a Constituição, né? Coloquei um verbo para se encaixar no quesito de oração. Vamos. As redações precisam ser entregues amanhã, conforme avisou a professora Lívia. Troca. As redações precisam ser entregues amanhã. Tem um enunciado de sentido completo? Sim, tem sentido. Precisam ser entregues amanhã, ok. Conforme avisou a professora Lívia. Conforme avisou ela, o quê? O que aconteceu? Avisou o quê? Né? Não. Subordinada. Não pode ficar. Agora, subordinada final, né? Com a ideia que? Finalidade, objetivo. Vamos lá. Para aumentar a segurança... Gente, olha só. Isso aqui vocês colocam o quê? Na conclusão. Sempre vocês colocam isso na conclusão, porque tem que colocar, tá? E aí, muitas vezes, o que estão colocando? Um ponto final no lugar errado, tá? Vamos lembrar que esse negócio de finalidade, ele tem essa questão da subordinação. Vamos lá. Para aumentar a segurança, colocaram câmeras na portaria. Divide. Colocaram câmeras na portaria. Ok, frase, pode ser, mas para aumentar a segurança, e aí? Não, subordinada, ela depende dessa. Para aumentar, o que aconteceu? Não sei, né? Não pode. Com o intuito de proteger as mulheres, a Lei Maria da Penha foi criada. Se eu coloco apenas, separei, a Lei Maria da Penha foi criada, tem sentido, eu transmiti a informação, é frase, mas com o intuito de proteger as mulheres, o que mais? Tá faltando, não pode, subordinada, não pode ter ponto. A fim de preservar a natureza, precisamos jogar lixo no local correto. Vamos lá. Se precisamos jogar lixo no local correto, eu emiti uma mensagem, é frase. Mas se eu coloco a fim de preservar a natureza, é uma oração subordinada. Deu para entender, galera? Certinho? Porque, olha só, se eu digo apenas a fim de preservar a natureza, você fica esperando que eu complete a frase. Fala a verdade, conta pra mim. Você fica esperando, por quê? Porque eu não falei o resto. A informação mais importante é aquela que estaria por vir. Então, não dá pra quebrar. Aí você vai me falar, Lívia, não, mas eu não ia errar isso. Eu não vou colocar ponto final nesse tipo de frase. Não por quê? Porque os meus exemplos são curtos. Eu utilizei frases, períodos compostos, mas que são fáceis de perceber. Só que na redação, o que você vai colocar? Você vai colocar uma expressão mais longa, você vai dar mais exemplos, né? Aí a frase, né, à medida que ela vai ficando mais longa, a tendência é você se confundir. Então, isso pode acontecer. Mas aí você se lembra, tem alguma dessas ideias que a gente viu aqui? Então, exerce a função de adjunto adverbial, que é algo subordinado, né? Que não pode constituir uma frase separadamente. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, inscreva-se no canal, coloque nos comentários o que mais você quer ver por aqui. E, é claro, me acompanhe nas redes sociais, que eu sempre coloco dicas de português lá, tá bom? Até mais!